Imagine o silêncio mais profundo que você já sentiu. Não se trata apenas da ausência total de som, mas da ausência completa de todo o peso que o mundo cotidiano carrega sobre nossos ombros. No exato instante em que o coração para de bater, quando o monitor do hospital se torna uma linha reta e contínua, o caos da dor física subitamente se dissolve em uma serenidade absoluta e indescritível. Para muitos, esse momento não representa o fim definitivo, mas o início de uma jornada que desafia frontalmente tudo o que pensamos saber sobre a consciência humana. O indivíduo que atravessa esse limiar, aqui chamado de o sobrevivente de EQM, retorna com uma percepção da existência renovada. A transição é descrita como um alívio indescritível, onde o medo desaparece e uma paz inexplicável toma o lugar da luta pela sobrevivência. É nesse limiar que ocorre o fenômeno que chamamos de experiência de quase-morte. A experiência de quase-morte, ou EQM, é um fenômeno fascinante estudado rigorosamente quando uma pessoa se encontra em estado de morte clínica iminente ou trauma físico extremo. Tecnicamente, a EQM envolve impressões subjetivas lúcidas que acontecem enquanto o corpo físico está à beira do colapso total. Foi o Dr. Raymond Moody quem sistematizou o estudo dessas vivências, revelando que elas seguem padrões claros em pacientes ao redor do mundo. Embora o ceticismo materialista tente reduzir esses momentos a meras reações cerebrais ou alucinações causadas pela falta de oxigênio, a clareza dessas visões sugere algo que vai muito além da biologia. É um estado de consciência que parece operar de forma independente das funções cerebrais normais, criando uma ponte entre o que podemos medir objetivamente e o que a alma parece capaz de experimentar pelo que conhecemos como fronteira final. Independentemente da cultura ou religião, os relatos de EQM compartilham elementos universais. O primeiro marco é a sensação de projeção extracorpórea, onde o sobrevivente de EQM sente que flutua acima do próprio corpo, observando conversas nítidas e detalhes impossíveis de captar de olhos fechados. Em seguida, surge o relato da travessia por um túnel escuro, um espaço de transição onde a noção de tempo linear deixa de existir. No final desse percurso, brilha uma luz acolhedora e magnética, uma luminosidade vasta que emana um amor incondicional e aceitação plena, descrita por muitos como o retorno a um lar espiritual original. Dentro desse espaço transcendental ocorre o fenômeno da revisão da vida. Não se trata de uma lembrança rápida, mas de uma exibição panorâmica e tridimensional de cada ação e pensamento já realizados. O indivíduo sente, em tempo real, as emoções exatas que causou nas outras pessoas ao longo de sua existência. Se houve um ato genuíno de bondade, ele experimenta a alegria que gerou. Se houve uma mágoa, sente a dor aguda daquele que foi ferido por suas ações. É um processo de aprendizado onde a própria consciência avalia seu impacto no tecido da realidade, mudando para sempre a percepção do que realmente possui valor enquanto ainda caminhamos sobre a Terra. Acompanhando essa jornada, muitos relatam o encontro reconfortante com seres de luz que exalam compaixão infinita. Frequentemente, são parentes falecidos ou entidades espirituais que oferecem suporte e se comunicam através de um pensamento direto, uma telepatia que dispensa o uso de palavras. No entanto, em algum ponto do caminho, todos encontram uma barreira inultrapassável, como um rio, um muro ou uma linha invisível na paisagem espiritual. É o ponto de não retorno.
Ali, uma mensagem é transmitida com clareza absoluta. Ainda não é a sua hora. Existe uma missão a ser cumprida, exigindo o retorno ao corpo físico e à realidade material, forçando a despedida de um estado de plenitude absoluta. Esses relatos nos provocam um questionamento profundo sobre o nosso maior medo: o fim da existência. Se a morte fosse apenas um apagão biológico, como explicar experiências tão vívidas e transformadoras? O vislumbre do que existe além oferece um conforto que a ciência ainda busca compreender. Antes de continuarmos essa exploração pelos mistérios do pós-morte, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O mistério fascinante sobre a nossa existência está apenas começando, e entender o que acontece quando o coração para pode ser a chave fundamental para compreendermos o que significa estar verdadeiramente vivo neste vasto universo. Embora pareça um conceito moderno, a jornada ao limiar da existência é uma narrativa que ecoa através dos milênios. Séculos antes dos monitores cardíacos, a humanidade registrava relatos que desafiavam a compreensão física da vida. Na Grécia Antiga, Platão imortalizou o mito de narrando a história de um soldado dado como morto, que, dias depois, despertou em sua pira funerária. Descreveu um plano onde as almas eram julgadas, trazendo detalhes sobre a engrenagem do universo. Esse relato ancestral demonstra que o fenômeno não é uma invenção tecnológica, mas uma experiência intrínseca à condição humana, presente em tradições orais de tribos isoladas que descrevem com precisão a mesma luz e o desprendimento físico absoluto que foi sentido por tantos outros ao longo da história registrada. Essa ponte entre o mito e a observação clínica consolidou-se em 1975, quando o Dr. Raymond Moody publicou A Vida Depois da Vida. Ao sistematizar centenas de depoimentos históricos, Moody cunhou o termo experiência de quase-morte, forçando a medicina a encarar relatos profundos antes descartados como delírios. Ele identificou que, independentemente da crença, o sobrevivente de EQM relatava uma sequência lógica de eventos. O impacto dessa grande obra literária foi o primeiro grande golpe contra o ceticismo materialista, que ignorava a possibilidade de a consciência manter sua integridade mesmo quando as funções biológicas estavam severamente comprometidas por traumas ou doenças. Um caso robusto que desafia explicações simplistas é o de Pam Reynolds. Em 1991, Pam foi submetida a uma cirurgia cerebral, onde sua temperatura corporal foi reduzida e seu coração parado. Clinicamente morta, com o cérebro sem qualquer atividade elétrica detectável, ela despertou descrevendo com precisão cirúrgica o formato da broca cirúrgica e conversas fascinantes da equipe médica. Como poderia alguém sem fluxo sanguíneo cerebral registrar estímulos visuais e auditivos tão complexos? O caso de Pam Reynolds permanece como um pilar fundamental nas discussões sobre a independência da mente em relação ao cérebro físico, deixando a ciência em uma busca incessante por respostas médicas objetivas. O neurocirurgião Eben Alexander trouxe mais complexidade ao debate. Exemplo do médico cético, ele sempre acreditava que a consciência era apenas um subproduto químico. Isso mudou quando uma meningite paralisou seu neocórtex. Durante 7 dias de coma profundo, relatou visitar dimensões de beleza impossível, guiado por uma jovem espiritual que transmitia amor puro. Ao retornar, Alexander utilizou seu conhecimento técnico para argumentar que seria biologicamente impossível
criar alucinações tão estruturadas e complexas com o cérebro inativo, transformando-se em um defensor da natureza transcendental da alma humana e mudando permanentemente sua visão sobre a terminalidade da vida e o que nos espera adiante. Outra história marcante é a de Anita Moorjani. Diagnosticada com linfoma terminal, Anita entrou em coma após falência múltipla e rápida de órgãos. Durante sua EQM, compreendeu que sua doença refletia seus medos e que, se voltasse, seu corpo se curaria. O que se seguiu desafiou a oncologia física. Após despertar, em semanas, os tumores de Anita desapareceram completamente. Esse caso extraordinário sugere que a experiência no limiar pode ter impactos biológicos restauradores, indicando uma conexão íntima entre a consciência e a matéria que ainda estamos longe de decifrar totalmente. Anita tornou-se um símbolo de como a percepção da realidade pode alterar radicalmente nossa biologia e o destino físico humano. Esses relatos não são isolados. Ao comparar depoimentos de diferentes culturas, notamos que a estrutura da experiência permanece constante, mudando apenas a roupagem cultural. Essa consistência aponta para uma verdade humana que transcende fronteiras. A consequência transformadora mais notável ocorre após o retorno. O sobrevivente de EQM raramente volta a ser a mesma pessoa. O materialismo perde o brilho, o medo da morte se extingue e uma empatia radical floresce, guiada pela certeza de que a vida é apenas uma fração de algo maior, muito magnífico e profundo. Esse cenário prepara o terreno para que a ciência moderna, através de figuras como o Dr. Samparnia, tente desvendar se estamos diante apenas de um erro biológico ou de uma janela para a eternidade. Diante desses relatos que desafiam a lógica convencional, a ciência moderna não permanece em silêncio. Pelo contrário, ela mergulha nos mecanismos biológicos para tentar desvendar o que acontece no cérebro humano quando ele se aproxima do seu desligamento final. Uma das explicações mais recorrentes para o fenômeno é a hipótese da hipóxia cerebral. Quando o coração para e o fluxo sanguíneo é interrompido, o cérebro deixa de receber o oxigênio necessário para suas funções básicas. Essa privação severa pode causar falhas no processamento visual, resultando no efeito de visão em túnel, onde a periferia do campo visual escurece enquanto o centro permanece momentaneamente iluminado, criando a ilusão de caminhar em direção a uma luz distante. Além da falta de oxigênio, a química cerebral desempenha um papel fundamental nesse cenário de crise extrema. Cientistas sugerem que, em momentos de morte iminente, o organismo libera uma enxurrada de substâncias neuroquímicas para proteger os neurônios ou aliviar o estresse da transição. Entre essas substâncias estão as endorfinas, que explicariam a sensação de paz absoluta, e possíveis compostos alucinógenos naturais, como a dimetiltriptamina ou DMT. Esta molécula, possivelmente produzida pela glândula pineal, é conhecida por induzir experiências psicodélicas intensas, distorções temporais e encontros com presenças transcendentais. Outra linha de pesquisa aponta para a atuação de substâncias similares à cetamina, que poderiam induzir o descolamento da consciência e a sensação de flutuar acima do próprio corpo físico inerte. A neurociência também volta seus olhos para o lobo temporal, região ligada à memória e à interpretação sensorial. Estudos demonstram que a estimulação elétrica da junção temporoparietal pode replicar de forma artificial a sensação de projeção extracorpórea. Isso sugere que,
o que o sobrevivente de EQM interpreta como um desprendimento real da alma pode ser uma falha na integração dos sentidos, onde o cérebro perde a capacidade de situar a consciência dentro dos limites da pele. Contudo, essa explicação mecânica encontra dificuldades ao enfrentar relatos onde informações externas, precisas, foram coletadas enquanto o paciente estava sob anestesia profunda ou com o cérebro sem atividade elétrica, como ocorreu no caso de Pam Reynolds. Para tentar resolver esse impasse entre a subjetividade e a objetividade médica, o Dr. Sam Parnia liderou o ambicioso estudo AWARE. Esta pesquisa buscou verificar a validade das percepções extracorpóreas utilizando testes cegos, como a colocação de alvos visuais em prateleiras elevadas, visíveis apenas para quem estivesse flutuando próximo ao teto da sala de cirurgia. Embora os resultados tenham sido inconclusivos em termos de imagens captadas, Parnia documentou casos onde a consciência parecia persistir por vários minutos após a morte clínica ser declarada. Para pesquisadores como ele, a EQM pode ser a evidência de que a mente e o cérebro não são a mesma entidade, desafiando o dogma central do ceticismo materialista que define a consciência como um mero subproduto da atividade neuronal. O conflito entre a ciência rigorosa e a experiência pessoal permanece como uma das maiores fronteiras do conhecimento. Para alguns, a EQM é apenas o último suspiro de um computador biológico que se desliga, um espetáculo de fogos de artifício químicos que o cérebro projeta para suavizar o trauma final. Para outros, é a prova de que somos seres espirituais habitando temporariamente um veículo físico e que a morte é meramente uma transição de estado, não o esquecimento absoluto. Independentemente de qual lado da balança você escolha se inclinar, as implicações filosóficas são imensas. Se aceitarmos que algo de nós perdura além da matéria, o peso de nossas escolhas diárias e a forma como tratamos o próximo ganham uma dimensão de eternidade. Refletir sobre a experiência de quase-morte nos força a reavaliar como valorizamos a vida que temos agora. Aqueles que retornaram do limiar afirmam que o mais importante não são as posses materiais ou o status social, mas sim a qualidade das conexões que construímos e o amor genuíno que compartilhamos. A morte deixa de ser um monstro a ser temido e passa a ser uma mestra que nos ensina a viver com propósito e gratidão. Talvez o maior mistério de todos não seja o que nos espera após o último suspiro, mas como escolhemos honrar cada respiração que nos resta até lá. Ao final desta jornada pelo desconhecido, o mistério permanece pulsante. A ciência continuará seus debates e os sobreviventes continuarão a contar suas histórias de luz e paz. A pergunta que fica ecoando em nossa mente é pessoal. Se você tivesse a certeza absoluta de que a morte não é o fim, como isso mudaria a maneira como você encara o seu presente? Se você se sentiu inspirado por essas reflexões, não deixe de compartilhar este vídeo com quem busca respostas. Inscreva-se para continuar explorando os maiores enigmas do universo conosco. Afinal, a busca pela verdade é o que nos mantém verdadeiramente despertos para a beleza do agora.